Boa noite, irmãos. Mais uma vez estamos aqui, mais uma sexta-feira, para juntos podermos estudar um pouco a palavra de Deus, né? Nos edificarmos, né? Buscar aprender aquilo que nos traz prazer também, que é a palavra de Deus. Deus nos abençoe, né? E lembrando que estamos estudando alguns pontos do livro de Salmos, não é o livro inteiro, né? São alguns pontos e hoje nós vamos ver alguns salmos, algumas referências aqui de salmos e vamos falar um pouco sobre eles, ok? Vamos falar com o Senhor. Deus maravilhoso e grandioso, mais uma vez nos colocamos diante de Ti, reconhecendo, Senhor, a nossa pequenez e a Tua grandiosidade, Senhor, a Tua maravilha, Senhor Deus, de existência, Senhor. Não há outro como Tu, Pai. Nós louvamos e bendizemos o Teu nome, nós Te adoramos na beleza da Tua santidade, pois sabemos, Senhor, que Tu tens procurado, Senhor, adoradores que Te adoram em espírito e em verdade, Pai. E nós agora pedimos a Tua direção, a direção do Teu Santo Espírito, ó Pai, sobre nós, para que Tu venha, Senhor Deus, fazer com que possamos estar aprendendo a Tua palavra, tendo prazer na Tua palavra, Senhor, em aprender algo da Tua palavra. Abençoe todos aqueles que puderem estar vendo esse vídeo, Senhor, e que sejam edificados, Pai, pela Tua palavra, pelo Teu amor, pela Tua graça, Senhor. Nós Te agradecemos pelo dia que passamos e também já pela algumas horas da noite. Nós Te louvamos, Senhor, e pedimos que tome-nos em Tuas mãos, pois sem Ti não somos nada, Senhor. Continua conosco, livra-nos, guarda-nos, em nome de Jesus. Amém. Muito bom nós podermos, mais uma vez, poder estar estudando sobre Salmos, né? Falamos algumas coisas já na semana passada, algumas curiosidades, né? Esclarecemos alguns pontos e hoje nós vamos falar sobre um conteúdo resumido dos Salmos. Não vamos falar sobre todos os Salmos, né? Porque não daria tempo para comentar sobre todos eles aqui, né? Mas vamos assim ter alguns Salmos, né? Que nós vamos fazer alguns comentários sobre eles. A revistinha vai nos trazer aqui. Ser-nos-ia praticamente impossível resumir o conteúdo de todos os salmos. Por essa razão, escolhemos alguns salmos a fim de evidenciarmos a profundidade, intensidade e amplitude da existência da comunhão do salmista com Deus. Então, aqui no livro de Salmo, nós vamos ver muito isso. Nós vamos ver essa comunhão, né, bem exposta do salmista com o Deus Criador, com o Deus Salvador, com o Deus que mantém, né, o mantenedor, com o Deus que é provedor, né? Tudo isso o salmista vai relatar, né? Os salmistas, que são vários, vão relatar essa intimidade, essa comunhão, né? Dele com Deus, de cada um deles com Deus. Isso é maravilhoso, né? Nós vamos ver, acima de tudo, podemos verificar que o salmista foi honesto em manifestar o seu sentimento para com Deus. A sinceridade, nós vamos ver nos salmos a sinceridade daqueles que escreveram os salmos. Né? Realmente eles estavam inspirados por Deus, realmente eles estavam com sinceridade no coração, com honestidade, de muitas vezes reconhecer o seu pecado, reconhecer as suas falhas e principalmente reconhecer a grandeza de Deus, reconhecer o amor de Deus. E isso é maravilhoso. Quando nós podemos ler os Salmos, nós podemos estudar um pouco os Salmos, nós vamos ver essa grandeza, né? Essa sinceridade, essa comunhão, né? que o salmista desenvolve com o Deus Altíssimo, né? Isso é maravilhoso, né? Salmo 1, por exemplo, né? O primeiro salmo que diz como ser feliz ou como ser bem-aventurado, né? Esse salmo ele tem realmente ele traça um parâmetro entre o homem que é bem-aventurado e aquele que não vai ser bem-aventurado, que o final do caminho dele é de tristeza, é de choro, porque ele vai praticar coisas ruins, então o final dele vai ser de tristeza. Já aquele
que vai praticar o bem, né, que sabe o que deve fazer, ele será bem-aventurado e ele será feliz e ele acabará os seus dias, né, como vou dizer assim, ele vai acabar seus dias com sucesso na sua carreira, é isso aí. Que vai falar assim, o Salmo começa com a expressão bem-aventurado, cujo significado é feliz, né? Abençoado. Sabemos que todas as pessoas desejam ser felizes, todo mundo. Se perguntar, né, o mais novo, ele quer ser feliz. Se perguntar o mais velho, ele quer continuar sendo feliz, né? A esperança do homem sempre vai ser feliz, querer ser feliz. Mas como ser feliz? Como é que o que depende para um homem ser feliz? E aqui o salmista vai traçar um perfil daquele homem que vai ser feliz, né? Como ele vai fazer, né, para ser feliz, o caminho que ele deve percorrer para ser feliz, porque a felicidade é buscada por todos, mas nem todos vão alcançar essa felicidade. Por quê? Porque devido muitas vezes os caminhos, né, que vamos percorrer. Então, muitas vezes os caminhos vão nos levar, né, à infelicidade ou à felicidade, né? Então, nós devemos observar isso aqui no Salmo 1. E falando aqui ainda sobre o Salmo 1, né? Nós vamos ver a expressão não anda, né? Nem se assenta, nem se detém. Então, nós vamos ver essa expressão que ela vai falar? Ela vai falar sobre uma decisão, né, de cada um daqueles que querem ser felizes. Né? Então, é traçado isso. Olha, ele faz isso, ele anda de acordo com a palavra de Deus para que ele possa ser bem-sucedido. Então, depende de cada um de nós aquilo que vamos fazer, né? E o que vamos colher no final da nossa caminhada. Se estamos nos detendo nos caminhos maus, estamos caminhando por caminhos, veredas de maldade, então tudo isso vai indicando aonde você vai dar. E esse salmo ele fala sobre isso, né? Significa aquela pessoa que não pratica nem assume o modo de vida do ímpio. Ele não quer isso para ele. Ele não quer, então ele evita. Então isso é muito instrui muita gente, né? Ensina muito a gente que nós devemos evitar esses caminhos, né? Não se assentar. É o desejo teu, é controle teu, né? É o domínio próprio que tem que haver com cada um de nós. Então o salmista ele vai esmiuçando, ele vai fazendo um paralelo sobre os dois, né? Que o que vai ser feliz, né? Tem a sabedoria e o ímpio que não usa de sabedoria, que anda do jeito que quer, né? E depois lá na frente ele vai realmente ser mal sucedido, né? O Salmo 19 também é outro aqui que ele vai comentar, né? Um Deus que se revela. É interessante isso. Salmo 19 descreve a revelação de Deus. Os rabinos o consideram um salmo da Torá, pois destaca a importância da lei na revelação explícita da pessoa de Deus. De acordo com este salmo, há duas maneiras principais de Deus se revelar ao ser humano. Primeira, pela natureza, né? Que é ali dos versos 1 ao 6, onde revela a glória e poder criador de Deus e fala através dos céus de forma silenciosa, mas insufismável. A natureza evidencia a existência de um Deus criador. Então, aqui nesse salmo, nós vamos ver isso. A própria natureza vai testificar desse Deus criador, né? Nesse salmo também aqui. Segundo, né? No primeiro ele fala sobre isso, o primeiro ponto. Segundo ponto, através da lei, do versos 7 a 14, que representa a revelação especial da vontade de Deus para o seu povo escolhido. Ele fala por meio das Escrituras, onde declara sua graça, né? Ver também lá no Hebreu, paralelamente no livro dos Hebreus, né? Carta aos Hebreus, no capítulo 1, do primeiro versículo ao 3. A lei ultrapassa as limitações da revelação natural, porque instrui, né?
instrui e revela o coração do ser humano. Então esse salmo ele tem esses dois pontos, né? Fala sobre a graça de Deus, fala sobre a grandeza de Deus, fala da natureza que reverencia, que testifica desse Deus criador, e fala também do homem, né? Da pequenez do homem, também da graça de Deus que ultrapassa, né? E que precisa desse Deus, da graça desse Deus maravilhoso, né? Que tem nos ajudado, nos dado o privilégio de o reconhecermos como esse Deus grandioso. É interessante nós imaginarmos o seguinte, que o salmista, quando ele vai começar, ele escreve esses salmos, ele faz esse comparativo da grandeza de Deus e da pequenez do homem, né? Da amplitude da criação, da pequenez do homem, né? O que é o filho, o que é o homem para que Deus se preocupe com ele, o que o filho do homem para que Deus o ouça, aí vai dessa mais ou menos dessa forma aí, o salmista vai trazendo, né, essas comparações, essas meditações sobre a grandeza de Deus. É maravilhoso nós podermos ver isso, né? As seguintes palavras são usadas para descrever a palavra de Deus no texto: lei, no verso 7. Testemunho, no verso 7. Preceitos e mandamentos, no verso 8. Temor, no verso 9. E juízo, no verso 9. Como se percebe, há uma forma múltipla de fazer referência aos atributos da palavra de Deus. Os atributos, né? Como é? A gente vai saber como é a palavra de Deus. Ela se fala sobre testemunho, fala. Agora, os atributos da palavra de Deus, né? Perfeita, fiel, reta, pura, doce e desejável, admoestadora. Em resumo, a palavra de Deus tem todas as qualidades e orientações para que o ser humano possa viver uma vida de comunhão com Deus. Então, esse salmo, né, o 19, ele vai trazer tudo isso. Ele vai trazer essa orientação, ele vai fazer esse comparativo, ele vai mostrar que a natureza testifica e como nós, parte dessa natureza, devemos também testificar dessa grandeza de Deus, desse amor, dessa graça de Deus que é revelada em nós, né, por amor através de Jesus Cristo. Agora nós vamos falar aqui sobre os salmos que falam sobre o pastor, né? É o Salmo 22, 23 e 24. Salmo do pastor, né? Esses três salmos apresentam Cristo como o pastor. Cada um deles destaca um diferente aspecto de sua pessoa e de sua obra. É interessante nós pensarmos isso. O Salmo 22 descreve o bom pastor que morre por suas ovelhas, né? E faz um paralelo com João 10, 11. Agora, o Salmo 23 descreve o cuidado do grande pastor com suas ovelhas. Faz um paralelo com a carta aos Hebreus, capítulo 13, né? 20 e 21. E o Salmo 24 fala do príncipe pastor vindo para as ovelhas. Faz um paralelo com 1 Pedro, né? A carta de 1 Pedro 5, 4. Né? 5 e 4. Capítulo 5, versículo 4, da primeira carta de Pedro. Em outras palavras, Cristo morreu por nós, passado. Cristo morreu por nós, passado. Cristo vive por nós, presente. Glória a Deus por isso. E Cristo voltará para nós no futuro. Então, esses três salmos, eles vão falar desses três tempos, né? E essas três características de Cristo como o pastor. Maravilhoso, não é isso? Maravilhoso. Nós podemos se deliciar com essas características dos salmos escritos, né? Sem contar que cada um deles, nós vamos ver agora, descreve, né? O 22, o 23 e o 24, tem os aspectos deles que realmente nos acalenta, né? Nos traz tranquilidade, traz paz, porque sabemos que é um pastor. E se nós somos ovelha, né? Nós temos aquele pastor que cuida, né?
que em tempo ele está conosco, em tempo ele vai voltar para estar conosco, e em tempo ele fez algo por nós, e em tempo ele está cuidando de nós. Isso é maravilhoso, nós podemos imaginar que nós temos esse sumo e bom pastor. Então nós vamos continuar aqui, o bom pastor, no Salmo 22, né? Esse salmo apresenta a crucificação de Cristo nos versos 1 a 21, né? E sua ressurreição nos versos 22 a 31, levando-se em conta que os judeus não conheciam a crucificação ao tempo de Davi. Essa vívida descrição de morte de Cristo na cruz é atribuída à inspiração do Espírito. Olha só, é a inspiração do Espírito. Eles não conheciam. Era um futuro ainda, era como se fosse uma profecia ainda revelada a Davi, né? E Davi descreve isso no Salmo. Olha que maravilha. E continuando falando, né? É interessante constatar as duas seções deste Salmo. No Salmo 22, do verso 1 ao verso 22, observamos o sofrimento e a crucificação de Cristo. Nos versos 22 a 31, sua glória e ressurreição. A primeira passagem descreve o sofrimento e oração. A segunda passagem fala de louvor e promessa. Na primeira, Cristo é mostrado no meio dos seus inimigos. Na segunda, Cristo é apresentado no meio de sua igreja. Aí já fala de nós. Olha que profecia maravilhosa. Olha como é que a palavra de Deus é rica. Olha como é que a palavra de Deus ela é poderosa. Ela vem orientando. Deus, né, ele tem esse cuidado de deixar tudo alinhado através do seu Espírito, para que nós possamos gozar, né, dessa fé maravilhosa. Né? Quando nós vimos esse alinhavar, né, da própria história, né, e nós vimos ali a mão de Deus a orientar o seu povo. Né? Antigamente, o povo de Israel, hoje a igreja, mas já lembrando da igreja, mas já citando a igreja nos salmos, antes mesmo da crucificação, antes mesmo, né, da concretização da obra da cruz. Que maravilha, irmãos. Que maravilha esse Salmo 22. E nós vamos para o 23, né? O 23, o grande pastor. Né? O 22 nós falamos o bom pastor. O 22. Agora nós vamos para o 23, vamos falar sobre o grande pastor, 23. Hebreus também traz um paralelo, né? A carta dos Hebreus 13, 21, 20 e 21. Nos informa que Jesus é hoje o grande pastor que cuida de suas ovelhas. Cristo não apenas morreu por nós, ele ressuscitou e vive por nós. Ele é o grande pastor, o grande sumo sacerdote. Nada faltará. Olha só que maravilha. Jesus não só morreu por nós nesse salmo, mas Jesus também ressuscitou por nós. Que obra completa, que obra maravilhosa, sabe? E ele voltará por nós. Que maravilha isso. Que maravilha esse tempo, né, que Deus tem revelado isso a cada um de nós. Jesus não só veio ao mundo, morreu por nós, ressuscitou por nós e voltará por nós. Glória a Deus. Né? E esse salmo ele vem revelando o tema do salmo, né? Nada me faltará. Nada, irmãos. É bom pensar nisso. É bom refletir sobre isso, sobre esse Salmo 23. É um salmo bem conhecido, mas é um salmo maravilhoso, né? Quando vai falando aonde o bom pastor vai levar, né? O grande pastor vai te levar. Pastos verdejantes, né? Águas tranquilas. Que coisa maravilhosa. A proteção, né? A orientação através ali do cajado, do bordão. Oh, aleluia, glória a Deus, né? Maravilhoso nós podemos
desfrutar de salmos como esse. E aqui continuando falando sobre o Salmo 23, tudo que uma ovelha precisa, né? Tudo que nós, como ovelha do seu pasto, precisamos. Esse Salmo aqui, 23, ele relata tudo que nós precisamos. Segurança, alimento, tudo que nós precisamos. Mas aqui a gente deve pensar. Há instruções, né? As ovelhas não precisam se preocupar se seguirem as instruções do pastor, pois ele as protegerá e proverá por elas. Mas existe ali. Nós precisamos andar segundo as orientações do grande e bom pastor. Nós precisamos estar atentas a isso. Ao final do dia, o pastor leva as ovelhas para o aprisco, ficando à porta para examinar cada uma delas ao entrarem, ver qual delas está ferida, colocar óleo e cuidar do ferimento, tratar, quem sabe pegar lá e levar nas suas costas. Que maravilha, irmãos. É esse pastor, Jesus Cristo. Aqui o salmista, inspirado por Deus, né? E nós ficamos imaginando quantas pessoas, quantos servos de Deus já puderam desfrutar desse salmo. Quantos servos de Deus, quantos do povo de Israel puderam desfrutar, quantos puderam cantar esse salmo lá naquela época, né? Com toda a melodia, com todos os acordes, né? Com todo o coro. Que coisa maravilhosa, né? E o príncipe, né? Pastor, no 24, né? A tradição judaica nos informa que este salmo foi escrito para comemorar o movimento em que Davi faz a arca retornar a Jerusalém, né? É aquela passagem lá que está em 1 Crônicas, como nós já estudamos, 13:15, né? Provavelmente foi cantado por diferentes coros e solistas, cada um cantando de forma responsiva ao outro. O coro cantaria os versos 1 e 2, uma voz responderia com o verso 3 e outra voz ainda responderia com o verso 4. Então o coro cantaria os versos 5 e 6. Quando as pessoas entrassem nos portões da cidade, o coro cantaria os versos 8 e 9 e a voz perguntaria novamente: quem é este Rei da Glória? Aleluia! É Jesus, né? É Jesus. E quando o grupo inteiro cantaria: o Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Olha que maravilha. Já o comentarista, ele começa a imaginar, né? Ele começa a desfrutar, né? De coisas maravilhosas, né? De poder a interpretação desses cânticos, né? Ele bota um comentário aqui, ó, deveria ser espetacular, maravilhoso ver esse cântico sendo entoado pelaquele povo naquela época, né? Porém, um espetáculo ainda maior, ainda mais maravilhoso, aguarda Jerusalém quando o príncipe pastor Jesus Cristo aparecer para reverenciar ou reivindicar, o trono de Davi. Esse salmo descreve o retorno do rei a Sião. Ver Apocalipse 19, do 11 ao 16, a terra está sob o domínio do pecado e de Satanás. Embora pertence ao Senhor por direito de criação e de redenção, ela ainda não foi liberta da escravidão, mas graças a Deus que há um dia reservado em que, glória a Deus, Jesus voltará à terra para reivindicar sua herança. Então a terra será cheia da glória do Senhor. Nós esperamos ansiosos. Nós e toda a natureza espera por esse dia glorioso em que Jesus voltará, aleluia, e reivindicará a sua herança. Reivindicará o trono de Davi, né, para si de novo. Se Cristo é seu bom pastor, por que você
o recebeu como Salvador. Então, permita que ele seja seu grande pastor para guiar e abençoar a sua vida. Então, quando ele voltar como príncipe pastor, você estará pronto para se encontrar com ele. Então, meu caro ouvinte, se você ainda não tem Jesus como seu Salvador, né? Não tem Jesus como seu pastor, grande pastor, que há de voltar para assumir o trono. Se você ainda não tem Jesus, aceite Jesus como Salvador. Os dias são difíceis. Ele há de voltar para reivindicar o seu trono. E aí a sua glória encherá toda a terra. E agora, irmãos, vamos ver as mensagens que Salmo nos dá para os dias de hoje, ok? Então vamos entrar aqui. Os Salmos nos ajudam a compreender Deus e nós mesmos e o nosso relacionamento com Deus. É como eu disse já aqui nesse vídeo, né? Sobre o salmista meditava muito sobre a pequenez dele e a grandiosidade de Deus e de toda a criação de Deus. E até mesmo ele fazendo parte dessa criação, ele falando também sobre a intimidade, né? Quando nós começamos a pensar em Deus, né? Pensar o quanto nós precisamos de Deus, precisamos ser dependentes de Deus e que sem Deus nós não somos nada, né? Ele fala aqui, ó, por meio dos salmos, percebemos a grandeza de Deus e a finitude humana, como Deus desfaz o abismo existente no relacionamento com os seres humanos, em mais uma evidência de sua graça incomparável. Deus, mesmo sendo esse Deus grandioso, né, criador de tudo, ele enviou seu filho para morrer por nós, para estreitar esse relacionamento, né, para pagar esse preço, para termos de novo esse acesso até Deus, porque ele quer ter um relacionamento conosco. Ele quer estreitar esse relacionamento com cada um de nós. E os Salmos nos fala um pouco sobre isso, nos faz refletir sobre isso, sobre essa grandeza de Deus, sobre que Deus não precisa de nós para nada, mas nós precisamos de Deus para tudo, e sem Deus nós não somos nada, né? Os Salmos descrevem Deus como Criador que é digno de louvor e é capaz de usar seu poder criativo para resgatar seu povo dos seus problemas. Nós vamos ver isso também. Nós vamos dizer aqui que ele é digno, só Deus é digno de toda honra, toda glória, todo louvor. Mas por que, Marcelo? Porque ele é grande, porque ele é maravilhoso, porque ele é único, não existe outro, ok? Toda a criação é obra das mãos de Deus, ele continua a agir de modo criativo no desenrolar do processo histórico. O Deus que agiu no passado continua agindo no presente. Da mesma forma, Deus é imutável, né? Deus, da mesma forma que agia no passado, que cuidava das coisas no passado, ele continua cuidando hoje. Da mesma forma que ele deseja tinha de ter esse relacionamento com o homem, hoje também ele tem esse desejo de ter esse relacionamento com cada um de nós. É importante, né, que nós pensemos nisso. Deus é o justo juiz de todo o mundo, que recompensa o justo e se opõe ao ímpio. Justiça é um dos atributos do caráter de Deus. Ele é o justo juiz que julgará os seres humanos e as nações. É interessante nós pensarmos isso também no livro de Salmos, que quem há de julgar é Deus, não somos nós, né? Hoje de manhã a gente estava comentando sobre isso, sobre às vezes nós pensamos que uma pessoa fez isso ou falou isso de nós e imediatamente vem sobre nós, né, um momento de julgar a pessoa, né? Enquanto se nós deixarmos aquilo para lá, ou às vezes nem saber do que está acontecendo, nós sabemos que Deus dará paga. Porque nós não sabemos realmente o que a pessoa pensou, se não pensou, se fez ou se não fez. Deus sabe, porque Deus é aquele que sonda os corações, ok? Então toda justiça pertence a Deus, né? Então o justo terá a sua recompensa e o ímpio também terá a sua recompensa. Deus é o fiel amigo e companheiro dos oprimidos. Então é interessante nós pensarmos nisso. Há alguém que vai julgar a sua causa. Há alguém que vai
como que te defender, é alguém que vai te proteger, é alguém que vai estar com você nos momentos difíceis. Ele está sempre pronto. Ele é o amigo fiel. Ele é o amigo que está sempre presente, sempre sempre disposto, né, a nos ouvir, a julgar a nossa causa. Também nós vimos isso em Salmo, né? Israel, ele liberta os seus filhos de todos os tipos e formas de opressão. Então, da mesma forma, esse Deus é amigo, né? É amigo de nações, é amigo de pessoas. As pessoas que se chegam a Deus, né? Nos momentos de aflição, nos momentos que estão oprimidos, o Senhor há de julgar a sua causa, há de interceder por ele, ok? Os salmos destacam as promessas de Deus a Davi e sua descendência, promessas que foram cumpridas em Cristo Jesus, né? Jesus Cristo é o ponto de convergência das promessas de Deus. O Antigo Testamento é melhor compreendido à luz de Cristo Jesus. Então, como nós vimos, né? Jesus essa é a herança, né, que cumpriu em Davi, né, e que também se estendeu para todos nós. Seriam benditos, né, em Abraão, seria bendito todos os povos. Cumpriu-se em Jesus. E hoje nós somos benditos, né, através do Senhor Jesus. Isso também nós vimos aqui nos Salmos. Os Salmos descrevem toda a amplitude das emoções humanas, né? Alegria, desprezos, culpa, amor, ódio, gratidão, insatisfação. Eles nos lembram que a vida toda se encontra sob a soberania de Deus, né? Nada escapa a Deus. Você pode estar triste, estar alegre, estar chorando, tá? Deus está sempre presente. E ele nos relata isso. Salmos nos relata isso, né? Na alegria, na tristeza, no mais alto monte, no mais profundo abismo, sempre o Senhor vai estar conosco. O Senhor é sempre presente. Os salmos descrevem, né, toda a amplitude das emoções. Então, nós vamos ver isso também nos salmos. E esses comentários dos dias de hoje é muito interessante nós observarmos, né? E que hoje nós possamos estar aprendendo, sendo edificado, né? Podendo estar buscando nos salmos, né, essas reflexões que aqui foram faladas, né? Possamos ser acrescentados a cada dia lendo a palavra de Deus. Muito obrigado, né? Que Deus possa estar nos abençoando, nos edificando através desses pequenos tópicos que aqui nós podemos apresentar dos livros de Salmos. Deus nos abençoe, uma boa noite a todos e que o Senhor Jesus possa ser o Salvador de todos nós, o nosso bom pastor, o nosso grande pastor, o nosso príncipe pastor, que um dia há de reivindicar a sua soberania, né, o seu trono que foi dado a ele como herança. Amém? Fique com Deus. Uma boa noite a todos.